Boa noite. Hoje, então, nós chegamos ao último encontro de formação sobre a encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. É o quarto encontro desta série. A encíclica tem 8 capítulos e hoje nós vamos, então, nos debruçar sobre os 2 últimos capítulos, o 7º e 8º. Para nos ajudar nessa noite, nós temos aqui a Liege, que é agente de pastoral, participa sobretudo da dimensão sociopolítica da ação evangelizadora da nossa paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Muito obrigado, Liege, pela sua presença, pela sua participação, pela sua ajuda para nós hoje. E conosco também o André Rosa, que é ministro extraordinário da palavra aqui na nossa paróquia de Nossa Senhora de Fátima, e é integrante também da comunidade da Pequena Via. Muito bem-vindo, né? Que vocês possam então nos ajudar nessa noite, nessa conclusão desse estudo, que não é conclusão exaustiva, é um convite a continuarmos. É um texto muito rico, que merece ser lido, relido, meditado, saboreado e aplicado. Então, toda essa formação não se encerra aqui. Encerra a nossa série de encontros, né? Mas nós devemos continuar explorando a riqueza desse texto que o Papa Francisco nos ofereceu neste contexto de pandemia e de pós-pandemia. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui, né, para partilhar junto com o Liege, né, esses 2 últimos capítulos. Então, Liege, se quiser dirigir a palavra também, né, dar boa noite ao pessoal, fica à vontade. Boa noite a todos. É um prazer para a gente estar aqui falando de uma coisa tão bacana que é essa encíclica Fratelli Tutti. Acho que a gente se sente honrado por esse momento, por poder partilhar com vocês as leituras que a gente fez da encíclica. E o André vai começar com a oração ao Criador. Isso. Então, a oração ao Criador é uma das orações também, né, destacadas no documento. Então, vamos rezar. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos corações um espírito fraterno. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém. Então, com essa oração, a gente abre nosso coração também para receber essa palavra, né, que é uma palavra de Deus para o nosso tempo. Ok, podemos começar então. Bom, André, nós vamos então tentar falar um pouco dos capítulos 7 e 8, mas eu acho que é importante a gente lembrar, eu não sei se foi proposital ou não, mas hoje é um dia que a gente comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Quando foi feita aquela declaração pela Organização, né, Mundial, e para a gente é um momento da gente pensar um pouco, porque o Papa Francisco, durante esse documento, ele fala um pouco da Organização das Nações Unidas. Então, exatamente nesses capítulos 7 e 8, a gente trouxe também aqui o poliedro, que é uma das figuras, né, que o Papa Francisco utiliza para falar de como é que ele sonha o mundo. Então, ele pensa o mundo como se fosse uma coisa diversa, de várias faces. E cada face tem a sua característica, a sua beleza, que é diferente uma da outra, né? Então, se no capítulo 1 desta encíclica, o Papa
ele nos traz um pouco desse mundo difícil, violento, sombrio, né, que a gente está vivendo. Eu acho que agora, nesse capítulo 7, André, que é exatamente o percurso de um novo encontro, ele traz exatamente a luz para a gente. São tantas coisas que ele fala que enchem o nosso coração de esperança nesse tempo de pandemia. Pelo menos foi assim que eu me senti. E como o Cônego Lauro disse, esse não é o encerramento de um estudo, mas é um primeiro momento que abre as reflexões que nós precisamos de fazer na nossa igreja, na nossa realidade, na nossa sociedade. Mas cada parte dessa encíclica, ela nos move a pensar, a refletir, a rezar junto com o Papa por um mundo melhor, por um mundo de paz. Ele mesmo chamou a encíclica de encíclica social. Eu gostaria de falar encíclica da paz social, né, se a gente pode falar junto com ele nisso, porque ele nos inspira tanto a buscar a paz. E neste capítulo 7, eu pergunto, André, assim, que encontro será esse que ele fala, né? Percurso significa caminho, trajeto, para a gente encontrar com alguém. Então, eu pensei assim, encontro, todos os dias a gente tem encontro com o marido, encontro com os filhos, encontro com os amigos, com os vizinhos, encontro entre as nações, encontro entre os diferentes grupos, entre as diferentes igrejas. E o Papa Francisco, então, o que ele propõe é que esses encontros sejam permeados pela verdade, pela justiça e pela misericórdia. Como que isso vai dar onde? Isso vai dar na paz, né? Então, esse encontro que ele propõe não é um encontro de guerra, mas é um encontro de paz. Ele é de uma coisa interessante que ele fala, né? Ele fala de um novo recomeço, né? Um novo percurso a ser trilhado. Mas o primeiro ponto que ele destaca, né, é recomeçar a partir da verdade. Então, assim, é algo que é bom, né? A gente sabe que dá frutos porque está bem fundamentado, né? Tem realmente uma raiz que é bela, né? Uma raiz verdadeira, né? E apesar do documento ele não citar, né, na grande maioria das vezes, né, de Jesus, né, ele fala somente de Jesus, né? Muitas vezes não explicitando, né, a palavra Jesus, né? Mas ele dá exemplos, né? E essa verdade é realmente esse fundamento da nossa fé, que é Jesus, né? E os dois últimos capítulos são bem densos, né? Apesar de serem os últimos, né? Ele trata de vários assuntos, né? E ele coloca inicialmente aqui, né, dois conceitos bem interessantes e ao mesmo tempo poéticos, inspiradores para o nosso tempo. Ele fala da arquitetura e o artesanato da paz, né? A arquitetura nesse sentimento de trama, né? De necessidade realmente de envolver todos os níveis sociais, né? Seja na dimensão familiar, né? Na dimensão em termos de igreja, relações humanas, profissionais, de países, religiões. Então essa ideia da arquitetura, né, que está associado, né, a essa construção da paz, mas eu achei muito bonito também essa proposta que ele coloca do artesanato da paz. Então, por maior, né, mais bela e mais complexa que seja essa arquitetura, né, ela deve ser construída a partir do artesanato, né, a partir das mãos humanas mesmo, né, desse movimento, né, diário, né, de cada um de nós em buscar promover a paz, né. Ele inicia, né, esse capítulo 7 trabalhando um pouquinho desses dois conceitos, né, da arquitetura e também do artesanato da paz. E ele nos provoca, né, dizendo o seguinte, né, se nós somos capazes, né, de amar os nossos irmãos, familiares, esposas, né, os nossos filhos, qual que é a dificuldade, né, de amar e acolher aqueles que não são, né, tão próximos de nós? Então ele trabalha muito esse conceito, né, desse desejo realmente de que aquilo que nós fazemos pelo próximo, aquilo que nós fazemos
por aquele que amamos, nós também somos convidados a expressar por aqueles que não são tão próximos, né, que têm talvez diferenças, né, em termos religiosas, culturais. Então é um convite para que essa fraternidade ela seja plena, né, e possa atingir a todos aqueles que nós nos relacionamos, né. E diante disso também ele fala um pouquinho também de Mateus 5, que comenta, né, se nós amamos aqueles, né, que estão próximos de nós, né, até os maus, né, até aqueles que não são justos, né, fazem isso, né, amam aqueles próximos, seus familiares, isso não há nenhuma vantagem nisso, né? Então o desejo, né, o grande desafio é amar aqueles que estão fora da nossa realidade, aqueles que talvez não estejam, né, muito inseridos dentro do nosso mundo, dentro da nossa dinâmica de vida. Isso, ele fala que se a gente considerasse o nosso vizinho, todas as pessoas que estão próximas da gente ou que estão longe da gente, como a gente considera os nossos familiares, não é porque dentro de uma família, um faz tudo pelo outro, por mais que haja algum desentendimento, mas na hora H, os laços afetivos de família permanecem. Então, essa é a proposta dele. Mas você tocou na questão da arquitetura e do artesanato da paz. Isso me faz lembrar também outras questões. Se a gente está falando hoje, comemorando mais de 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, que vem realmente tratar de todos os direitos que todas as pessoas têm igualmente, sem distinção de cor, raça, religião ou qualquer opção que ela faça na vida, né? E o Papa Francisco também, no meu entender, ele coloca a arquitetura da paz como sendo essas leis que existem, inclusive internacionais, que congregam o mundo inteiro a lutar pela paz, né? Esses direitos humanos eles foram decretados em 1948, exatamente 3 anos depois que as nações se reuniram para promover a paz, depois de 2 grandes guerras sangrentas, onde morreram mais de 7 milhões de pessoas, né, pelo mundo, por motivos tão absurdos, por motivos que nunca se justificariam, nenhuma vida, quanto mais tantas vidas assim. Então, essa arquitetura está feita. Ele fala, né, inclusive, que existe a proposta de paz, escrita na lei, inclusive internacional, mas o artesanato da paz é algo que a gente tem que construir no dia a dia. Para nós cristãos, e ele coloca para nós crentes, seguindo as verdades do Evangelho, né? Em nenhum momento Jesus incita alguém a ser vingativo, a ser violento, a ter ódio, muito pelo contrário, né? As passagens elas são repletas de orientações de Jesus para nós, para que a gente busque a paz. E é interessante também, Liege, quando ele fala, né, você comentando dessas políticas, né, que buscam promover a dignidade humana, né, ao mesmo tempo ele fala também algo que eu achei interessante, né, que nada adiantaria ter tudo isso escrito, né, em documentos, né, em tratados. Ele até coloca, né, que a paz não se faz através, né, dos escritórios, das escrivaninhas, né, sentados, né, numa mesa, né, onde a gente possa, né, colocar tudo aquilo que seja importante realmente num documento, né. A paz ela se faz na vivência, né, no ir ao encontro, na cultura do encontro com o outro. E dentro dessa dinâmica, né, de procurar o outro, né, de buscar aquilo que é diferente, né, aquilo que não está talvez dentro da nossa dinâmica de vida, ele fala que existe aí um grupo, né, específico que deve ser priorizado, né, sobretudo os últimos. Quando ele fala de últimos, né, não necessariamente somente os pobres, né, mas especialmente os pobres, mas todos aqueles que não se sentem privilegiados, estão à margem, né, das situações sociais. Então ele destaca, né, muito essa questão, né, do olhar para o outro, né, essa empatia, né, um olhar histórico também, né, sobre todos aqueles que não se sentem, né, promovidos na sua dignidade
humana. Então ele destaca bem nessa questão da necessidade de acolhida daqueles que são os últimos. Então, se essa paz ela deve ser implementada, que ela seja implementada se iniciando por aqueles que estão em último, né, ou marginalizados, fragilizados. E a proposta do Evangelho é exatamente essa, né, que os últimos sejam realmente valorizados, exaltados, né, a palavra que fala também, né, aqueles que chegaram num ambiente, né, e se sentaram por último, né, são esses que devem ser lembrados, né, e devem ser acolhidos por primeiro. Então é um olhar realmente que devolve a dignidade, né, principalmente daqueles que não estão no centro, né, das políticas, né, da nossa dinâmica social. Isso. E nesse sentido ele coloca também assim, como que nós podemos falar de paz, como que a sociedade pode falar de paz, sendo que ela deixa milhares e milhares dos seus cidadãos, né, sem dignidade, amontoados nas periferias, sem os direitos fundamentais de saúde, educação, enfim, poder vivenciar uma vida digna, né? O ponto alto deste capítulo aí é dizer da dignidade humana que todas as pessoas deveriam ter. E eu acho bem interessante assim, se o cristão, quando ele coloca, né, se o cristão, os fundamentos primeiros da nossa fé são o amor a Deus e um Deus criador que nos ama a todos como irmãos, como filhos, e, portanto, nós podemos nos sentir irmãos, nós não somos órfãos, né? Agora, não se justifica esse mandamento primeiro sem o segundo, então, que é amar ao próximo como a gente ama a gente mesmo. E esse é um pressuposto para a paz. Mas será que é tão fácil assim, né, André? Eu fico pensando, se você sofrer um ato de violência, por exemplo, você é assaltado, e aí, como é que vai ser o seu sentimento assim, diante disso, diante de um crime que for cometido contra você ou contra a sua família? O Papa ele aborda muito esse tipo de situação, né, de forma bem concreta, né, e ele nos chama realmente à vivência, primeiramente, do perdão, né, um perdão que muitas vezes transcende os nossos ímpetos, né, as nossas respostas, né, primeiras humanas, né. Então ele fala, né, da necessidade do perdão como instrumento de paz, né, e para se buscar realmente esse perdão, nós somos convidados a termos um coração aberto, né, à luz de Deus, né, ao Espírito Santo, para que Ele possa nos ajudar a tomar umas decisões que muitas vezes não são as nossas primeiras opções. Então ele coloca dessa necessidade, né, da busca do perdão, e ele também destaca, né, um conflito inevitável, né, um conflito inevitável diante dessas dificuldades que nós temos realmente de lidar com essa situação. E ao mesmo tempo o Papa, né, ele não exime as pessoas que geram, né, talvez esses desencontros sociais das suas penas, né, da necessidade que elas têm de reparar também aquilo que geraram, né, sobre as pessoas. Então não é um olhar, né, que busca esquecer, né, aquele que sofreu algum tipo de fragilidade, né, aquele que foi a vítima, né, mas é uma busca, né, de tentar acolher essa pessoa também, né, tentando promover no coração dela, né, a busca pelo perdão, mas também, né, garantindo que as pessoas que geraram também, né, o dano ao outro também sejam devidamente responsabilizadas, né, dentro de um contexto de justiça, né. Depois, mais à frente, né, ele até coloca e dá exemplos sobre situações que não são, né, que fogem a essa proporcionalidade ou aquilo que deveria ser utilizado também dessa justiça. Ele até cita, né, dois exemplos, né, que é o uso da guerra, né, nesse movimento, né, de ir ao encontro do outro, né, buscando promover essa possível, né, teórica justiça, e também a pena de morte, né. Ele comenta, né, gasta um tempinho para falar desses dois grandes exemplos que são formas desproporcionais e não abraçadas pelo Evangelho na aplicação dessa justiça. Sim, e é interessante essa questão do perdão, porque o perdão aí, então, ele é colocado como ponto de partida, certo? Então,
em primeiro lugar, a gente tem que perdoar, né? E o perdão, do ponto de vista dele, ele explica bem isso, ele não vai gerar uma impunidade, não. Mas o perdão, ele vai fazer com que a gente, perdoando o outro, a gente um pouco se livre dos próprios conflitos interiores. Acho que até o Cônego Lauro falou um pouco disso hoje na homilia, né? Então, esse perdão, ele é ponto de partida, inclusive, para a gente estar bem com a gente mesmo. Eu me recordo, André, de uma situação há muitos anos atrás. Eu ainda estudava na universidade e algumas colegas minhas, duas irmãs que faziam parte da minha turma, alguém chegou falando para elas que o pai, que era um taxista, ele havia sido assaltado. Então, foi aqui em Foz, né? E os assaltantes pegaram ele, já era um senhor de idade, devia ter, já era idoso, e pegaram ele, colocaram atrás do carro e levaram né, não sei qual era a intenção, mas eles bateram, ocorreu um acidente. E eu fiquei muito encantada na época, era bem jovem, e elas relataram o seguinte, que quando chegou no hospital, eles se acidentaram e foram todos para o hospital, então, os assaltantes e a vítima. E quando chegou lá, elas socorreram o pai, naturalmente, depois que perceberam que ele estava bem, elas foram falar com o assaltante. E elas contando que elas tiveram uma conversa grande com ele, assim. Na época era tão jovem, eu não entendi muito bem aquilo, mas como vocês podem perdoar? E elas falaram, mas tem outro jeito? Não tem outro jeito, né? E o Papa Francisco, então, coloca isso como ponto, o perdão como ponto de partida, mas não para que a gente esqueça as coisas ruins que aconteceram, mas que a gente, que a pessoa que cometeu a injustiça, que ela seja penalizada de uma forma que ela venha reparar os danos que ela cometeu. Entende? Não, ele não fala de impunidade, mas ele fala de justiça e paz. E contra esse ódio e essa violência que muitas vezes imperam. Veja bem, já tem 75 anos que se criou uma organização mundial pela paz. E quantas guerras nós tivemos depois disso, né? Então, assim, foram muitas vidas perdidas. Então, só a arquitetura da paz não resolveu, porque o artesanato ainda precisa ser construído. Como a gente faz uma pintura ou como a gente faz um tricô, né? A gente precisa, dia após dia, construir essa paz, promover essa paz. Então, sobre as guerras, ele determina mesmo, guerra justa não existe guerra santa. São João Paulo II já dizia, né, que contra mesmo, o catecismo da Igreja ainda admite, em alguns momentos, a defesa, né, com armamentos, mas ele, nesse documento, ele deixa claro para nós, não tem que ter guerra, de jeito nenhum. E até para destacar, né, dentro do que a gente comentou, né, desse desafio do nosso dia a dia mesmo, né, de acolher essas dificuldades, né, quando nós somos principalmente atacados, né, oprimidos por algum tipo de situação, ele coloca o seguinte, né, somos chamados a amar a todos, sem exceção, mas amar um opressor não significa consentir que continue a ser tal, nem levá-lo a pensar que é aceitável o que faz. Se um delinquente cometeu um delito contra mim ou contra um ente querido, ninguém me proíbe de exigir justiça e me acautelar para que essa pessoa ou qualquer outra não volte a lesar-me nem cause a outro o mesmo dano. Compete-me fazê-lo e o perdão não só anula esta necessidade, mas reclama. Então é interessante que ele faz realmente, ele destaca que é necessário fazer memória, né? É necessário reconhecer que isso realmente aconteceu, né? Não é passar panos quentes ou
ou fingir que nada, né, que nada aconteceu com a pessoa. Então, na verdade, ele busca olhar sempre os dois lados, né, com um olhar amoroso, né, e também, né, buscando promover a justiça. Então ele coloca dessa memória, né, que é importante, né, não fingir que nada aconteceu, mas realmente enfrentar isso, né, com um grande desafio. E ele fala da memória, né, de um contexto mais global, onde ele coloca, né, alguns exemplos, né, que devem ser sempre lembrados, né, pela humanidade, para que isso possa também nos exortar, né, e fazer com que a humanidade também cresça com seus próprios erros. Ele dá exemplo aqui também, né, do bombardeamento atômico de Hiroshima e Nagasaki, né, ele fala também do Holocausto e dá outros exemplos, né, tentando destacar que realmente a humanidade, se ela quer realmente crescer, amadurecer, né, nos seus propósitos, ela deve sim fazer memória. E diz, né, que o perdão não implica esquecimento. Então, se a gente perdoa, né, ou se há, né, um processo de perdão, não significa dizer que aquilo deixa, né, de existir dentro do coração da pessoa. Então, ele destaca isso, né, e comenta também: aqueles que perdoam de verdade não esquecem, mas renunciam a deixar-se dominar pela mesma força destruidora que os lesou. Então, ao mesmo tempo, quando nós, né, temos essa dificuldade de perdão, né, ou nós temos esse movimento, né, de vingança, nós passamos a padecer, né, talvez no mesmo mal, ou talvez um mal maior do que aquele que nos afligiu. Isso. E ele condena os movimentos violentos por ideologias políticas. Ele diz que sair às ruas com atitudes violentas, palavras agressivas, isso nunca resolveu e não leva a lugar nenhum. Eu acho que o Délio lembrou para a gente aqui no segundo dia, né, da nossa formação, foi o Délio e a Soninha. Eles lembraram muito Mariana e Brumadinho, né? Então, assim, eu acho que isso é bem presente para nós também como um ato violento. Não se tem dúvida de que houve um crime que não pode ser esquecido, mas que os reparos, né, sejam propostos e discutidos com a comunidade, que os saberes da comunidade se unam para poder resgatar aquelas vidas que eles tinham, que transcorriam normalmente, e que eles têm direito, dignidade humana, eles têm direitos, né, de retomar essa vida. E aí eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre a pena de morte, né, para passar para o capítulo 8. Então, até para fechar, que você comentou da injustiça da guerra, né? A guerra como um dos meios também, né, de promover essa injustiça, essa desproporcionalidade sobre a pessoa. Você até havia comentado, né, sobre o que a igreja pensa, né, diante, né, da proposição de guerras, né? Deu uma olhada no catecismo e ela fala o seguinte, né, o uso da força militar para uma guerra justa, né? O que seria uma guerra justa, né? Sobre quais condições ou critérios, né? Que tem que haver autorização da legítima autoridade, tem que haver um motivo justo, tem que haver uma intenção justa, última possibilidade, então não é algo, né, a ser utilizado, né, a todo instante, meios devem ser proporcionais e deve haver uma possibilidade de êxito. Então, se isso for aplicado, né, esse checklist for aplicado a qualquer tipo, né, de possibilidade de guerra, muito dificilmente elas aconteceriam, porque muitas vezes, né, o que motiva a guerra são motivos políticos, né, interesses que estão acima, né, até mesmo daquilo que motiva, né, algum tipo de ataque ou invasão. Então, as guerras, né, sobre esse olhar, né, elas muito dificilmente aconteceriam. Não que seja, né, uma possibilidade de promoção, mas ao mesmo tempo, né, uma possibilidade de buscar alternativas que sejam mais justas, santas e que busquem promover a dignidade humana. E você comentou também da pena de morte, né? Nós, como cristãos católicos, né, se nós entendemos que a vida ela é inviolável, né, e quem dá a vida é Deus, né, e nós não temos o direito, né, de tirar a vida, né, a gente às vezes, né, anuncia, né, nós somos contra o aborto, né, e a vida ela deve ser sempre colocada, né, em primeiro plano. A pena de morte também é um outro exemplo que deve ser totalmente refutado, né, porque ela é uma forma desproporcional de fazer com que uma pessoa pague pelo seu crime, né? Não compete, né, a nós
removermos ou decidirmos pelo fim da vida de ninguém, mesmo que essa pessoa tenha, né, causado a morte de uma outra pessoa. Então ele coloca isso, né, como algo desproporcional e que não deve ser uma alternativa, né, dentro das nossas dinâmicas e também políticas. E o grande exemplo disso, né, quando ele fala, né, do início, né, da partida, né, qual será? Quando a gente caminha, a gente vai sempre ao encontro de algo, né? Então, quando esse ponto final, né, ou aquilo que nos chama, né, nos seduz, né, que nos conduz nessa caminhada, se nós vemos, né, nesse horizonte, né, Jesus, nós somos convidados a fazer escolhas muitas vezes diferentes daquela que a própria humanidade faria. E ele até comenta, né, que essas escolhas, esse caminho, né, quando trilhado, né, tendo no ponto final, né, aquele que nos espera, nos aguarda, né, Jesus, muitas vezes isso vai trazer realmente divisões, conflitos, né, pelo fato de que muitas vezes o mundo, né, prega, né, nos impulsiona a escolher algumas coisas, e nós temos esse ímpeto mesmo de escolher, né, ou de temos essa tendência por escolhas humanas, e ao mesmo tempo Jesus nos convida a fazermos outros tipos de escolhas, né? E ele fala, né, da questão da pena de morte, da guerra, né, como alguns dos principais exemplos, né? Então, quando ele contesta, né, a pena de morte, a prisão perpétua, ele traz todo o pensamento da Igreja, do Papa Nicolau I, e aí ele cita também Santo Agostinho, que eu achei interessante essa passagem, que Santo Agostinho, diante da morte de 2 padres, uma vez que foram executados, e ainda assim ele solicitou que os criminosos não fossem executados e nem fossem mutilados, mas que o juiz da época, então, propusesse uma outra punição, mas que fizesse com que eles retomassem a vida deles para o bem e saíssem da criminalidade. Eu acho que isso mostra para a gente, inclusive hoje, uma questão importante, talvez seja essa fala do Papa Francisco aí na encíclica, talvez seja o fundamento da justiça, um dos fundamentos da justiça restaurativa, né, que propõe, em situações de conflito, que as pessoas que hajam mediadores, né, nos conflitos, e que haja propostas de paz, porque muitas vezes uma punição, uma pena de morte ou uma prisão muito prolongada em condições precárias, elas não restauram a dignidade nem do criminoso, nem daquele que cometeu o crime, e nem daquela vítima, e nem dos familiares, provavelmente. Então, existem já experiências, né, no Brasil, a gente pode ver algumas experiências dessas, onde a comunidade, junto com mediadores, que resolvem os conflitos sem precisar que aquela pessoa que cometeu o crime vá para uma penitenciária, por exemplo. E eu achei interessante que o Papa Francisco também coloca a diferença entre a pessoa ser mediadora no conflito ou ela não ser mediadora, né? Que o mediador, ele age sem olhar os próprios interesses, mas querendo a paz. Agora, a pessoa que age por interesse, querendo resguardar os seus interesses particulares, muitas vezes ela não faz essa função de mediadora. Eu acho que muitas vezes uma guerra acontece por isso, porque os países olham sempre, aqueles que procuram a guerra, olham sempre para os seus interesses particulares, né? E quando você colocou isso, né, quando a gente estava preparando, né, não cheguei a citar esse exemplo, mas hoje, retomando o documento, me veio à mente, né, algo muito próximo de nós, né, a PAC, né, um exemplo muito bonito, né, de tudo isso que que o Papa propõe, né, e esse discurso tão próximo da realidade, né, do Evangelho, onde a PAC, né, uma unidade, né, que foi criada dentro de um contexto totalmente cristão, buscando humanizar um contexto carcerário que é difícil, né? O Brasil ele tem um grande problema, né, em termos, né, dos direitos humanos, né, essa população que sofre e padece também, e não é recuperada, pelo contrário, né, muitas vezes ela
ela se coloca de forma até mais agressiva, né, trazendo muitos outros problemas do que se ela tivesse recebido, né, as condições dignas, né, para a recuperação. E a PAC, né, nós temos aqui em Viçosa, né, na época da graduação até eu visitava, né, essa unidade, era realmente um grande crescimento, né, estar em contato com essas pessoas, né, pelo fato de que ali elas veem realmente, né, a sua dignidade restituída. Eu acho que é muito tudo isso que a gente está discutindo, porque ali elas pagam pelas suas penas, né, elas não são eximidas da justiça, né, mas ao mesmo tempo elas têm o direito de um recomeço, né, de receberem a dignidade, que é uma dignidade, né, que Jesus quer restaurar em cada um de nós. Né, até dentro da PAC, né, o objetivo, né, a missão, até anotei aqui para mostrar que tudo tem a ver realmente com aquilo que é colocado no documento, né, promover a humanização das prisões sem perder de vista a finalidade punitiva da pena. Seu propósito é evitar a reincidência do crime e oferecer alternativas para o condenado se recuperar, né? E que alegria ver, né, que a gente tem um exemplo, né, dentro de uma realidade carcerária tão difícil, né, que de alguma forma, né, já faz vivência, né, memória disso tudo que o Papa aponta no seu documento. Ok, podemos passar para o 8? Sim, a gente já fecha, né, o 8, então finalizando, né, o capítulo 8, né, você pode ficar à vontade para fazer também alguns comentários, um capítulo mais curto, né, mas um capítulo muito bonito, né, de fechamento do documento. As religiões a serviço... Deixa eu ler aqui o título, né, do capítulo. Da fraternidade humana? Acho que sim. As religiões ao serviço da fraternidade no mundo. É o título do capítulo 8. Eu fico até emocionada, assim, porque é tão bonito ver assim, o encontro do Papa com o líder, né, da religião muçulmana, que aconteceu em fevereiro de 2019, em que os dois, que são as maiores religiões, né, o catolicismo, aliás, o cristianismo, né, e o islamismo, as maiores religiões com maior número de adeptos, se encontrando para escrever um documento propondo a paz, propondo a fraternidade humana. Então, assim, essa iniciativa, a gente nem sabe de quem que surgiu, mas o fato é que foi muito bonito ver esse encontro dos dois líderes religiosos, né? Então, o Papa coloca para a gente assim, que muitas vezes, na sociedade, os partidos políticos, as organizações sociais, assim, as organizações da sociedade civil mesmo, elas podem ter iniciativas de paz, iniciativas de conquista de direitos, de dignidade humana, mas a religião, o amor ao Evangelho, pelo menos para nós, e a crença num Deus que nos cuida, que criou tudo isso para que a gente partilhasse junto, né? Isso é o que vai fazer a diferença na construção de um projeto verdadeiro de paz. E quando a gente fala também de religião, né, somos chamados, todas as religiões, ele coloca, né, aquelas religiões que buscam realmente a paz, né, essa experiência profunda, né, e íntima com Deus, elas devem, na última instância, buscar sempre a paz. Né, ele coloca como um fundamento último, né, a plena identidade com algo transcendental, ou seja, né, nós somos desse mundo, né, nós vivemos nesse mundo, mas ao mesmo tempo nós somos convidados, né, a olhar para o alto, né, a buscar algo que é muito maior do que essa nossa realidade relacional humana. Então ele coloca, né, esse papel da religião como um caminho também, né, único, né, para que as populações, né, para que o povo, né, de Deus também busque esse respeito mútuo. E o que eu acho mais interessante, né, porque esse discurso muitas vezes pode fazer com que Deus seja relativizado, né? Então essa ideia, né, de que existe um Deus, esse Deus é amor, e essas religiões elas não são mais importantes dentro desse contexto, isso não é colocado, né, de forma alguma, né? O Papa ele dá, né, a autonomia, né, ele respeita, né, o direito das outras pessoas a fazerem a sua busca por Deus, mas ele coloca, né, como cristãos não podemos esconder que se a música do Evangelho parar de vibrar nas nossas entranhas, perderemos a alegria que brota da compaixão,
a ternura que nasce da confiança, a capacidade da reconciliação que encontra a sua fonte no fato de nos sabermos sempre perdoar-nos enviados. Outros bebem de outras fontes. Para nós, este manancial de dignidade humana e fraternidade está no Evangelho de Jesus Cristo. É bonito isso, né? Ao mesmo tempo, essa relação, né? Essa busca, né? Da fraternidade, do respeito, né? Por outras religiões, mas ao mesmo tempo o reconhecimento de que as pessoas fazem a sua busca por Deus da maneira que elas têm buscado. Mas nós, como cristãos, não abrimos mão também de tudo aquilo que acreditamos e reconhecemos, anunciamos, testemunhamos e buscamos viver aquilo que Jesus nos chama. Na melodia e na musicalidade do Evangelho, né? E aí ele retoma essa questão do maior princípio, que é o amor a Deus, a adoração, o louvor a um Deus que é amor e o amor ao próximo. Então, não pode perder de vista o nosso fundamento, né? Ele coloca Maria, né, como aquela que nos ilumina, né? Você quer falar? Como mãe, né? Acho que você tem muita propriedade para falar de Maria, por favor. Meu Deus. Exatamente. Ele não esquece de Maria, porque quando Jesus entrega, né, a humanidade para ela e coloca ela diante, né, do discípulo e filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E então o Papa ele reafirma a presença necessária, amorosa de Maria nos cuidados com a humanidade. E é princípio da nossa religião, né, e da nossa fé. E ele já finaliza, né, fazendo um apelo, né, para que os nossos corações realmente estejam, né, nesse desejo, né, de buscar uma fraternidade mais justa, né, com o outro. Ao longo do documento, né, é um documento, né, universal para todas as nações, mas ele fala muito da questão das diferentes classes sociais, da questão das diferentes religiões, né, mas como é que isso se aplica talvez à nossa realidade, né? Talvez muitos de nós, né, vamos morrer sem conhecer outras realidades, outras religiões, né, um judeu, um muçulmano, né, e aonde que está esse diferente muitas vezes, né, dentro da nossa realidade? E pensando um pouco, né, sobre esse documento, eu vejo que muitas vezes a diferença pode ser encontrada dentro da nossa própria igreja, né, em algumas diferenças ideológicas, né, políticas, né. A igreja ela busca, né, os mesmos ideais, mas dentro da nossa igreja nós também temos, né, inclinações, pensamentos diferentes. E nós pudéssemos, né, classificar, a gente sempre vai ter dois grupos, né, de pessoas: aqueles que pensam como nós sobre um determinado assunto e aqueles que não pensam sobre nós como nós em um determinado assunto. Então, se eu mudo o assunto, os grupos eles vão mudando. Então, no final das contas, eu sou um ser único ali que tenho, né, convicções, pensamentos talvez que não sejam, né, aqueles que 99% tenham, né? Então, no final das contas, né, só nos resta uma coisa: essa cultura do encontro, né, nessa tentativa de buscar reconhecer, dar dignidade, né, e respeito também àqueles que são diferentes de nós, né, em alguma opinião, né, mesmo que seja a diferença da religião, mas a diferença de um pensamento, né, pontual, específico, isso até mesmo dentro de um contexto, né, da nossa igreja. Então, eu fiquei pensando muito nisso, né, nessa necessidade, nesse chamado que nós temos de respeitar, nós como católicos, respeitar todos os católicos também que têm, por algum motivo, né, algum pensamento que difere do nosso, né. O desejo, o respeito, ele não deve ser talvez algo muito longe das nossas realidades, né? No nosso dia a dia nós somos totalmente confrontados, né, com esse tipo de situação. E ele faz esse apelo, né, eu finalizo aqui, né, praticamente uma oração que ele faz, né, nesse final, que ele coloca o seguinte: em nome de Deus, que criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade, e os chamou a conviver entre si como irmãos, a povoar a terra e espalhar sobre ela os valores do bem, da caridade e da paz. Aí ele, né, fala, né, um pouco mais, né, mas eu vou pontuar os principais, os destaques aqui. Ele coloca, né, em nome dos pobres, dos miseráveis, dos necessitados e dos marginalizados, em nome dos órfãos, das viúvas, dos refugiados, dos exilados, em nome dos povos que perderam a segurança, em nome da fraternidade dilacerada pelas políticas de integralismo,
das divisões, em nome da liberdade que Deus deu a todos os seres humanos, criando-os livres e enobrecendo-os com ela, em nome da justiça e misericórdia, em nome de todas as pessoas de boa vontade, presentes em todos os cantos da terra, em nome de Deus e de tudo isto, declaramos adotar a cultura do diálogo como caminho. Então ele dá aqui realmente, né, a chave, né? Então não nos resta outro caminho, né, para enfrentarmos, né, todas essas diferenças, né, ao longo da nossa vivência humana, se não for pelo diálogo. Então a fraternidade, ela se dá na cultura do encontro através de um diálogo sadio, respeitoso e que esteja baseado realmente naquilo que Jesus faria no nosso lugar. Sim, e é interessante como que o Papa Francisco vivencia esse diálogo, né? Ele busca esse diálogo com todas as pessoas, com todas as religiões. O exemplo dele é o poliedro, ou seja, é preciso buscar essa união fraterna, mas ele reafirma, né, a nossa crença, os nossos valores, a nossa fé, e que nós queremos ser respeitados, assim como nós respeitamos as pessoas, as minorias, né, que existem, aonde nós somos maioria, nós também precisamos ser respeitados. E contra, então, toda esse terrorismo que muitas vezes é vivenciado por cristãos e por não permitir a liberdade religiosa em tantos lugares, né, e por tantas, inclusive, em determinadas linhas de outras religiões, né? Então, acho que no final ele fecha isso pedindo a união entre todos, a união entre os cristãos, a união entre os católicos, né? E ele, além de São Francisco de Assis, ele se inspirou também em pessoas que não são católicas, e ele registrou isso, mostrando essa fraternidade. Então, o Martin Luther King, o bispo Desmond Tutu, o Gandhi, são pessoas que promoveram a paz, e por isso ele também valoriza e referencia, né? E encerra falando do Carlos de Foucault, o Charles de Foucault, não sei, um beato que fez essa abertura ao mundo, que saiu em busca, né, e foi trabalhar no deserto africano, e inclusive morreu em um assalto lá. E eu acho que eu não posso falar muito disso, porque eu não sei muito, mas realmente o fechamento é bem emocionante também, e acho que dá para a gente ficar por aqui, né? Isso, aí fica o convite, né, realmente para a leitura do documento, um documento muito rico, né, que traz realmente um transbordamento do Evangelho, né, nos nossos dias. Aí nós finalizamos aqui. Se alguém tiver alguma dúvida também, né, o questionamento, né, algum apontamento, estamos à disposição. Vamos chamar também o cônego Lauro, né, para já estar conosco. Então, nós agradecemos muito, então, ao André Aliege, né, por essa oportunidade. E pelo que eu vi ali, pelo que eu soube, a pergunta que surgiu, assim, eu imagino que vocês responderam já, porque surgiu, depois que ela surgiu, vocês falaram sobre isso, que era como as religiões podem ser caminho para a paz, né? Então, acho que você apontou, inclusive, com essa leitura desse texto aí final, que é a declaração conjunta entre o Papa e o imã, né? E aí, então, justamente fala dessa cultura do encontro, do diálogo, né, que deve sempre prevalecer. Esse é o caminho, né? Tudo depende. Se nós tivermos uma visão religiosa fundamentalista, nós vamos semear o quê? Divisão e conflito. Mas se nós tivermos uma postura de diálogo, então nós estamos semeando a possibilidade da paz, porque demos o respeito à dignidade e buscamos a convergência, né? Mas não sei se chegou mais alguma aí depois dessa, né? Eu queria chamar a atenção então para algo que vocês disseram também no capítulo anterior, no 7º, a respeito da memória, porque nós somos cristãos e já estamos acostumados sempre com essa palavra sobre o perdão, né? Então, perdão não é a mesma coisa que esquecimento. Perdão é renunciar à vingança, né?
Perdão não é esquecimento. A justiça exige, inclusive, que não se esqueça, até para que não aconteça mais. Por isso que vocês citaram aí o Holocausto, os campos de concentração, as bombas atômicas, todo tipo de violência na história, não é para ser esquecida, não para ser recordada para alimentar a vingança, mas para que não ocorra mais. E também ajudando a pessoa, como você deu o exemplo, Liege, uma pessoa que é condenada, ela vai ter uma pena que seja possibilidade de reparação e de reintegração. Então, acho que isso é muito importante nessa reflexão aí do Papa. Quer dizer, um dos caminhos para a paz não é o esquecimento. O esquecimento, inclusive, seria uma injustiça com as vítimas, mas é justamente a superação daquilo. É importante que o perdão se dê no contexto da verdade, e a grande verdade deve ser sempre essa do diálogo. Então, acho que foi uma experiência boa que nós vivemos nesses 4 encontros, inclusive dessa forma dialogal, aqui sempre com 2 pessoas conversando. E que beleza essa imagem aqui. Eu acho que, não sei se dá para ver tão bem, mas esse poliedro aqui que a Liege trouxe, uma obra de arte aqui, que é uma imagem muito usada pelo Papa Francisco. É uma figura geométrica que tem várias facetas e que mostra exatamente essa realidade diversificada. O poliedro mostra a diversidade e mostra a unidade. Um dos princípios que o Papa Francisco insiste desde a Evangelii Gaudium, o todo é maior, do que a parte. Bom, isso é uma... Quer dizer, é importante a unidade, é maior, Então, na hora de fechar tem que aparar as arestas, senão não fecha de jeito nenhum. Exatamente. Então é importante essa comunhão, A cultura do diálogo, ela não esconde as diferenças, mas ela faz com que prevaleça essa unidade. Aliás, o grande Santo Agostinho já dizia uma frase que eu gosto muito, tive a oportunidade de dizer algumas vezes, no essencial, a unidade, no secundário, a liberdade, em tudo, a caridade. Então, acho que esses são critérios bem claros para uma cultura de encontro de acordo com o Evangelho. Acho que podemos concluir com a oração, nós temos 2 orações no texto, a oração ao Criador que foi feita e a oração cristã ecumênica, que conclui então o nosso documento. Então, finalizando com a oração cristã ecumênica, Deus nosso, Trindade de amor, a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, infundi no meio de nós o rio do amor fraterno. Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus, da sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. Concedei-nos a nós cristãos que vivamos o Evangelho e reconheçamos Cristo em cada ser humano, para o ver crucificado nas angústias dos abandonados e dos esquecidos desse mundo, e ressuscitado em cada irmão que se levanta. Vinde, Espírito Santo, mostrai-nos a vossa beleza, refletida em todos os povos da terra, para descobrirmos que todos são importantes, que todos são necessários, que são rostos diferentes da mesma humanidade amada por Deus. Amém. Muito obrigado, então, a todos que nos acompanharam nesses 4 encontros, e fica aí o grande convite a conhecermos melhor esta encíclica, que é um documento solene do Papa Francisco, sobre a fraternidade e amizade social, não só para conhecer, mas para colocar em prática, porque aqui está um desafio. Vocês falaram muito bem, é preciso que haja a arquitetura da paz, as instituições, mas é preciso que haja os artesãos da paz. E aí somos todos nós, pessoalmente e comunitariamente. Então a encíclica nos ajuda muito
nos nossos projetos pastorais, nas nossas discussões públicas, para uma sociedade realmente que cultive a amizade social e a fraternidade. Muito obrigado, uma boa noite para todos e continuemos vivendo esse tempo do Advento e, como lembrou muito bem a Liege, nesse dia tão bonito do aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, feita pelas Nações Unidas, nós então concluímos esta primeira leitura dessa grande encíclica do Papa Francisco, que é mais uma página importante da doutrina social da Igreja. Boa noite a todos, muito obrigado. Os rios e mananciais, o cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais, o cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial, o cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial, tudo está. Pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação, a luta pra livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção, o esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem, valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além, tudo está.
integral. O cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal. Tudo está como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado como se fôssemos